Opa, aqui é Elaine Romano, o episódio 2 da série Desconstruindo Bert Hellinger. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o engessamento do campo. Eu constelo há bastante tempo, uns 10 anos. E no começo eu também ficava muito engessadinha, né? Eu fiz dois cursos de constelação, não vou citar nomes, um deles era com uma pessoa que tem uma origem alemã, e era bem no estilo Bert Hellinger, bem no estilo alemão, digamos assim. E aí, assim, bom, você tem que levantar hipóteses do que pode ser. O cliente traz um problema e aí a gente conversa sobre isso e a gente levanta a hipótese do que pode ser. E eu lembro que no começo eu ficava estudando, não, a pessoa vai trabalhar tal assunto, o que pode ser? Pode ser ligado à mãe, pode ser ligado ao pai, pode ser um movimento interrompido. E eu ficava lá naquela busca de trazer as hipóteses do que poderia ter naquele inconsciente, levantava todas as hipóteses possíveis, chegava lá na hora, não era nada daquilo que acontecia. Bom, isso no começo, né? E eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, gente, será que eu fiz certo? Não é possível, porque todas as hipóteses, eu li tudo que tinha a respeito disso, tudo que o Bert escreveu a respeito e não encontrava. Bom, teve uma outra situação, e aí eu comecei a mudar o meu jeito de constelar, parei de levantar hipóteses, e eu lembro de uma vez em que era uma constelação em grupo, e eu faço constelação oculta. As pessoas não sabem se elas estão representando a mãe, o pai, o avô, o tio, o vizinho. Por que eu faço constelação oculta? Para a pessoa não interferir. Como assim interferir? Às vezes a gente fala, o Bert Hellinger ele falava alto, ele ensinava, olha, pessoa vai ser a mãe, uma pessoa vai ser fulano, outra pessoa o pai, enfim. Só que os seminários dele eram todos de ensino e aprendizagem, então era esperado que ele falasse quais eram os papéis, porque nós estávamos lá para aprender. Num atendimento com os clientes, a gente não precisa verbalizar, não precisa falar alto, né? Por que eu não gosto disso? Se a pessoa entra no papel de mãe, né? Então fala alto, fulana vai ser a mãe, fulana vai ser a mãe. E aquela pessoa com aquelas ideias, né, do estereótipo de mãe, que é aquela mãe super protetora, de levar mingauzinho na cama, de cuidar. Se naquela família, meu gatinho aqui, se naquela família, aquela pessoa, sei lá, não foi criado pela mãe, a mãe morreu no parto, enfim. Então, essa ideia dos representantes pode influenciar no campo. Então, eu não gosto de fazer constelação aberta. As constelações são ocultas, por respeito, por privacidade e também para não interferir no campo. Bom, e eu lembro que era uma constelação oculta, não só os papéis, mas o tema oculto. Então eu e o cliente, a gente conversa aqui, ó, ao pé do ouvido, ó, escolhe alguém para representar a causa da dificuldade de você encontrar o seu propósito de vida. A dificuldade no seu trabalho, a dificuldade na abundância, a doença, a causa, enfim. Eu falo, vai com a mente aberta. Essa questão pode estar lá há 50, há 100 gerações lá para trás, não importa. Não fica pensando que é o avô, que é a mãe, que é isso, que é aquilo. Deixa vir. E apareceu a escravidão, num caso específico, né? Aquela pessoa estava honrando na dor os ancestrais da família, que foram escravocratas, e os escravos, que perderam um lugar de dignidade enquanto seres humanos. Então ela não prosperava, ela não ia à frente, né? Ela não ia para frente no trabalho, na questão financeira, nem relacionamento, né? Porque os escravos não tiveram essa oportunidade, porque tinham assim, ali dentro da fazenda, da senzala, ou muitas famílias eram separadas, escravos eram vendidos, os filhos eram separados das mães logo no começo, enfim, era bem difícil. Essa pessoa estava honrando os escravos. E a gente fez a constelação, promoveu a desidentificação psíquica e emocional dessa questão. E aí depois, uma das pessoas que estava lá participando da constelação como representante,
apesar de eu não falar o que, algumas questões ficam óbvias pelo contexto. Ela chegou para mim no intervalo das constelações e falou assim: mas lá na minha cidade, eu já participei de constelações lá, a pessoa que faz a constelação, ela disse que essa questão que você trabalhou tá ligada à mãe. E aqui apareceram escravos. Então, é aquela coisa que eu acabei de falar, falei no vídeo do episódio 1. A gente fica com essas ideias engessadas. No começo eu também ficava buscando hipóteses. Mas quando as hipóteses de tudo que o Bert Hellinger tinha estudado não se encaixava no que eu estava trabalhando, eu segui o campo, eu segui o fluxo do campo. Eu de jeito nenhum que eu ia encaixar aquela família, aquele contexto histórico, genético, dentro de uma hipótese das quais o Bert Hellinger já tinha trabalhado. Não, muito pelo contrário. Coincidiu com os estudos, coincidiu com o que o Bert Hellinger já tinha levantado, já tinha estudado, já tinha constelado? Ótimo, não tinha. É uma coisa nova, uma coisa que não tinha sido publicada ainda. Tudo bem, deixa, segue o fluxo. Traz a causa, promove a desidentificação dentro dos princípios da constelação, mas sem encaixar, dizer, ó, isso tá ligado à mãe, isso tá ligado ao pai, isso é um movimento interrompido, isso é um ancestral. Eu cheguei a perceber que muitas vezes não eram ancestrais onde estava o problema, eram outras questões, que eu vou tratar num vídeo mais pra frente. Bom, se você está gostando dessa série, Desconstruindo Bert Hellinger, na verdade não é desconstruir o que ele nos trouxe, é entender um pouco esse engessamento dessa leitura que fizeram dele, que muitas vezes não dá para encaixar, né? O preto no branco, cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada história é uma história. Então, curte lá, o vídeo está no YouTube. Acompanhe o primeiro episódio, esse é o segundo episódio da série Desconstruindo Bert Hellinger. Vão ter aí vários aprofundamentos para quem é constelador, para quem aspira em ser constelador ou para quem tem interesse de entender um pouquinho de constelação e até questionar o terapeuta que você se consulta, enfim. Bom, bem-vindos, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas que tem interesse no assunto, e o melhor lugar para deixar comentário é lá no YouTube, porque aí eu consigo responder todas as questões. Às vezes eu perco um pouco se a pessoa comenta no Facebook, se ela comenta no Instagram, tá bom? Os melhores locais para comentário é lá no YouTube. Vejo vocês, pessoal, até mais!